Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós tivemos um pequeno problema aqui na conexão e eu vou reiniciar novamente. Como eu falei para os irmãos, eu estou tendo algumas dificuldades de fazer aquele trabalho de toda sexta-feira, a nossa sexta do discipulado. E resolvi fazer essa gravação hoje para darmos prosseguimento aos estudos que estávamos fazendo. Então, de repente, você não ficou sabendo antecipadamente, mas esse vídeo vai ficar gravado e nós vamos colocar também na nossa página lá do YouTube. E desde já eu já peço perdão aos irmãos, mas um trabalho que iniciou, não é bom deixar ele no meio do caminho. Então eu creio que em nome de Jesus nós vamos conseguir concluir esses 8 estudos que nós temos, né? E se for da vontade do Senhor, vamos continuar com este trabalho de estudo do discipulado. Nós estamos estudando um módulo onde diz que os discípulos dedicados à palavra. E hoje nós vamos fazer o estudo de número 6 de uma série de 8 estudos. Os estudos anteriores estão aí na minha página do Instagram e também lá na nossa página do YouTube. Pastor André Batista, você pode entrar lá e acessar. Eu vou estar colocando aí nos comentários assim que nós publicarmos o vídeo. E vocês também poderão estar vendo os estudos anteriores. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que diz memorizando e meditando na palavra. O tema de hoje ele está baseado no livro dos Salmos. Salmo 119, do verso 9 ao 11. E também nós vamos ler o Salmo 1, do verso 1 ao 3. O Salmo 119, verso de número 9 ao 11, diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixeis que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Palavra maravilhosa do nosso Deus através deste texto que nós lemos hoje. E fala diretamente sobre esse tema que nós estamos tratando hoje, sobre memorizar e meditar na palavra de Deus. Nós temos visto em estudos anteriores como é importante nós sermos dedicados à palavra de Deus, como é importante nós termos uma leitura assídua da palavra de Deus, como é importante nós termos um aprofundamento, uma anotação, um caderno de devocional. E tudo isso nos faz crescermos no estudo da palavra de Deus. E algo muito interessante, meus irmãos, é de já ver este início do texto, no Salmo de 119, verso de número 9, ele vem falar com o jovem. Nós, como Igreja Batista, no mês agora de agosto, nós estamos aí comemorando o mês dos jovens e dos adolescentes. E ele inicia esse texto com uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E da mesma forma que ele pergunta, no mesmo verso ele responde: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira, meus irmãos? Observando segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela serve de inspiração. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos orienta a forma em que Deus quer que nós andemos segundo a sua vontade. Ele continua dizendo que de todo o coração nós devemos buscar esta palavra, nós devemos viver esta palavra e clamamos pela misericórdia de Deus que não deixe que nós possamos nos desviar dos teus mandamentos. Continua no verso 11, onde diz que nós devemos guardar esta palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Esse texto ele vem diretamente ligado ao tema do nosso estudo de hoje: memorizar e meditar nesta palavra. Memorizar para você não esquecer. Quando você memoriza, você não esquece. Quando você memoriza, você guarda. Quando você memoriza, você tem aquilo ali para a sua vida. E mais do que memorizar, você deve meditar. Meditar tem a ver com o intelecto do ser humano, com o pensar. O que Deus está me dizendo? Nós já vimos isso em alguns encontros anteriores. O que eu devo fazer
a respeito disso. De que maneira nós podemos manter puro o nosso caminho, de que maneira nós podemos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Observar o que o Senhor quer de nós. Clamar pela sua misericórdia. Clamar para que nós possamos de coração buscar o Senhor todos os dias. Para que nós não possamos nos desviar dos seus caminhos. E que possamos guardar esta palavra no nosso coração. Para não pecar contra o Senhor. Para não pecar contra os nossos irmãos. O outro texto deste encontro nosso, deste estudo que nós estamos fazendo hoje, está lá no Salmo de número 1. E ele diz assim, já foi objeto de estudo nosso também nessa série de estudos de discípulos dedicados à Palavra de Deus. Gostaria de aproveitar e deixar um abraço aí para o irmão Manuel, um abraço, meu querido, que Deus abençoe o amado irmão, a irmã Esterli, irmã Viviane também, minha querida esposa, que Deus te abençoe aí no seu trabalho. Quero dizer para os irmãos que este tempo, cada vez mais nós precisamos estar mais perto do Senhor. E como discípulos, nós não podemos encarar como apenas uma fase de estudo das nossas vidas. Como discípulos, nós temos que viver o caminho que o Mestre nos propõe. E agora, nesse tempo, mais do que nunca, nós devemos estar alicerçados por sua palavra. E por isso que no texto de Salmo número 1, verso de número 1 ao 3, ele fala também sobre essa questão de estarmos memorizando e meditando na palavra do Senhor. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, olha aqui a palavra, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Mas o texto que nos traz um grande conhecimento da palavra de Deus. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Nós, como povo de Deus, nós temos que andar no conselho que o Senhor nos dá, nas orientações que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Seja através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, seja através do ensinamento do seu pastor, seja através do seu relacionamento discipulador, do seu irmão, da igreja, da sua irmã, daquele que te acompanha, daquele que te orienta para o bom caminho. Você jovem que vai ouvir essa palavra, você adolescente, ou você que já tem uma caminhada. Porque nós devemos vigiar para não nos desviarmos deste caminho. O texto no verso de número 1 ainda, do capítulo 1 do Salmo 1, diz que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Isso fala de algo que tem nos chamado muita atenção nesse tempo também. Algo que o mundo tem nos cobrado, e nós temos que fazer cada vez mais isso, porque agora é a hora da prova. É agora esse momento que nós vamos saber quem é quem, se nós somos verdadeiros cristãos ou se apenas estamos querendo nos esconder atrás de uma palavra poderosa. O povo de Deus cada vez mais precisa de posicionamento. Nós não podemos estar com um pé dentro da igreja do Senhor e o outro pé misturado com aqueles que não professam a Deus, que escarnecem da palavra de Deus. Nós temos um alvo, é claro, sermos instrumentos de levar essa palavra para o Senhor. Somos semeadores desta palavra. Mas nós não devemos nos misturar com as mesmas práticas que se mantêm aqueles que não têm Deus no coração. Pelo contrário, diz o verso de número 2, o nosso prazer é estar na lei do Senhor. Nós sentimos gosto em ler essa palavra. Agora há pouco eu estava acompanhando
o meu filho aqui num encontro de leitura bíblica. E o participante estava falando disso, como é prazeroso lermos a Bíblia e nós começamos a ler e cada vez mais queremos nos aprofundar. Você pega um livro cristão e vem trazendo exemplos bíblicos, textos bíblicos, e você vai ali se alimentando daquela palavra. E nós devemos ter isso, essa prática, meditar nessa lei, porque a lei ela nos traz ensinamento. A lei quer dizer aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós devemos seguir. Não uma lei por imposição, mas uma lei por sobrevivência, uma lei que é correta. Porque no verso de número 3 nós temos a promessa do que nós teremos se andarmos da forma que o Senhor nos propõe, como diz no verso de número 1 e verso 2. Nós seremos como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Vocês já viram como é que é uma árvore plantada junto de uma corrente de águas? Ela jamais murcha. Ela está sempre verde. No tempo correto ela dá o seu fruto. E ali ela produz vida. E tudo o que ela faz é bem sucedido, é uma árvore bonita. E nós somos essas árvores do Senhor. E o que nos molha, o que nos alimenta é esta palavra. Por isso essa noite eu gostaria de convidar você a meditar, memorizar na palavra do Senhor. E nesse texto aqui, boa noite, irmã Judite, graça e a paz, que Deus abençoe. Irmã Miriam também está conosco neste encontro. Me lembra muito o início da minha caminhada cristã na Igreja Batista Canaã, na congregação lá no Riacho Fundo 2, onde em alguns momentos do culto, principalmente o culto de oração de quinta-feira, eram nos perguntados os versículos de cor. Era um incentivo a memorizarmos a palavra. E nesse texto de hoje, no guia, como eu tenho falado para vocês, nós usamos aqui a Bíblia de Estudo do Discipulado, ela que traz o roteiro desses estudos. E nós temos aqui 5 apontamentos, todos os estudos nós temos essas 5 perguntas que nos levam a refletir. Na primeira pergunta diz aqui, aproximadamente quantos versículos você consegue dizer de memória? Nós temos perdido essa prática dentro das nossas igrejas. E era algo muito prazeroso, muito engraçado, porque nós já nos preparávamos, vão perguntar e eu vou falar esse. Tem aqueles que nós conhecemos. Lembro que no encontro passado nós tivemos essa oportunidade, os irmãos, de colocarem aí nos comentários qual o texto bíblico que mais chama a atenção ao seu coração. Atualmente, quantos versículos você consegue dizer de memória que já está guardado ali na sua mente, no seu coração? Segundo essas passagens que nós lemos aí, o Salmo de número 1, verso de 1 a 3, e também o Salmo 119, do 9 ao 11, quais são algumas razões para memorizar e meditar na palavra? No Salmo 119, o que me chamou a atenção é que nós devemos ter essa palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Porque nós estaríamos nos desviando do caminho. E no texto do Salmo de número 1, o que me chama a atenção é que se nós andarmos de acordo com o conselho do Senhor, nós seremos como uma planta, como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Água da vida, que alimenta. Estas razões são suficientes para levar você a essa disciplina? Que disciplina? Memorizar e meditar na palavra? Será que esses 2 textos conseguem te incentivar? Para mim, com certeza. Porque é o caminho que nos leva à vida, à retidão, à obediência. Uma outra pergunta, a pergunta aqui de número 4. No que você pensa quando dorme à noite ou acorda à noite? Aonde o seu pensamento se eleva quando você está indo dormir? Quando você, por exemplo, levanta na madrugada? Se você tiver esses versículos na sua mente, ele poderá te ajudar a meditar? Ele pode te ajudar na sua oração? Nós bem sabemos que o livro de Salmos ele é riquíssimo em orações.
Inclusive é um livro até indicado para aqueles irmãos que estão iniciando uma caminhada cristã e muitas vezes têm a dificuldade de orar, de como falar com Deus. E aqui nós temos grandes exemplos de como os salmistas se derramavam na presença do Senhor. E por último, como de forma prática você poderia melhorar para memorizar e meditar na palavra do Senhor. E aqui eu vou deixar algumas ideias práticas quanto a memorizar a palavra, quando nós já iniciamos para o término deste nosso encontro. Ele traz aqui algumas sugestões. Comece memorizando Josué, capítulo 1, verso de número 8. Você pode memorizar também Salmo 1, verso de 1 a 3, nós lemos agora há pouco. E também Mateus 4, versículo de número 4. Esse é fácil, onde diz que quando Jesus estava sendo tentado com fome por Satanás, ele ofereceu um banquete e o Senhor respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque esta palavra é alimento. Peça que Deus lhe dê um versículo ou uma passagem no início de cada ano. Memorize esse texto. Nós vemos muito isso em nossas igrejas, né? O tema do ano. Nós devemos também ter um tema para o nosso ano. Aproveite o seu tempo no ônibus, no trânsito ou em qualquer fila para repetir os versículos memorizados. Coloque os versículos em pequenos bilhetes que possam ser carregados facilmente. Eu fazia muito isso, porque eu sabia que na quinta-feira a nossa líder ia perguntar versículos de cor. E você não podia repetir o da semana passada. Você não podia repetir aquele menor da Bíblia, um dos menores, Jesus chorou. João 3,16, João 14,6 e por aí tantos outros. Coloque o versículo que você está memorizando no espelho do seu banheiro, é uma ótima sugestão. Treine sua mente para pensar nesses versículos ou outros ao dormir. Identifique o tema que Deus está desenvolvendo em sua vida. Uma boa opção também, o que você está passando nesse momento? Esse momento que você está passando, qual o texto bíblico que você mais se identifica? Em seu grupo familiar ou pequeno grupo, escolha um versículo-chave para memorizar a cada mês. Repita este versículo juntos a cada reunião. Uma ótima ideia prática também, você reunir ali a sua família, o seu pequeno grupo, e juntos compartilharem versículos. Desenvolva um método e o hábito de repassar os versículos que foram anteriormente memorizados. Uma outra ideia muito boa, cante os versículos. É mais fácil lembrar um cântico do que simples palavras. Uma outra ideia muito boa, identifique companheiros que se comprometerão a fazer isso com você. É muito bom. 2 é melhor do que 1. Aqui do meu lado está o meu filho Anthony também participando aqui comigo. Nós podemos trocar essa ideia de versículos. Hoje no seu estudo ele estava lendo Isaías 49. E lá eles tiveram esse compartilhamento, o versículo que mais lhe chamou a atenção. Isso é uma prática muito boa. E para um excelente método de meditação, eu achei muito interessante, irmãos. E aqui nos dá a sugestão de você procurar aí na internet o Lectio Divina. Eu vou digitar aqui para vocês. Lectio Divina. E você pode pesquisar aí e vai ver isso. É um método de memorização bíblica. É um método em que você lê, você ora, você medita, você memoriza, compartilha. Algo muito interessante, meus irmãos. Você vai descobrir uma nova maneira de ler e reler uma passagem, aprofundando cada vez mais o seu entendimento. Que possamos ser verdadeiros discípulos, que possamos ser verdadeiros discípulos dedicados à palavra do Senhor, que possamos estar, ao ler esta palavra, memorizando ela e meditando naquilo que Deus está nos dizendo.
E conforme eu falei para vocês, meus irmãos, eu estou tendo algumas dificuldades de gravar esta live, de trazer esta live, na verdade, toda sexta-feira. Mas eu quero terminar essa série de 8 estudos, estamos no estudo de número 6. E eu gostaria que você compartilhasse, que você desse um feedback de como isso tem te ajudado. Eu sei que a palavra de Deus, eu tenho plena convicção de que a palavra de Deus ela jamais voltará vazia. Em algum momento esta palavra vai edificar a vida de alguém, como tem edificado a minha, como tem edificado a vida daqueles que têm ouvido esse compartilhamento. E é para isso que nós estamos aqui, para podermos nos abençoar uns aos outros, para podermos alcançar mais pessoas, que possamos nos incentivar a sermos leitores assíduos desta palavra do Senhor e que possamos cada vez mais meditar e memorizar e guardar em nossos corações. Que Deus abençoe a todos vocês, as irmãs que estão conosco participando, que Deus dê um restante de noite abençoado, um dia amanhã cheio da presença do Senhor, um restante de semana cheio da graça de Deus. E que o nosso próximo encontro possamos estar estudando aí próximo texto, próximo estudo, que vai estar lá em Lucas capítulo 8, verso de número 4. Eu já vou deixar o texto, Lucas 8, verso de número 4 até o 15, e será com o tema Semeando a Palavra. Então até o próximo encontro, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.